Ele vai, levanta, viaja, primeiro pau, tira a defesa e vai acabar o jogo. E termina o jogo Ceará e Paraná. Um para a equipe do Ceará, um também para a equipe do Paraná. E assim, a gente se despede da galera do Facebook. Continuamos com a 91,3 e vem aí. O mestre de cerimônias é você, Adriano Júnior. Adriano Júnior. Aí eu vi vantagem. Ceará, Paraná. O juiz apitou, mas a bola ainda rola. 91,3. Com o lance final. É o lance final que está no ar aqui. Um pro Ceará, um pro Paraná Clube. O Alvinegro se despedindo da torcida com um empate, né? Poderia ter sido a vitória, mas não deu, não veio. O Rodrigo Cavalcante na saída dos jogadores. Daqui a pouco o Rodrigo Cavalcante então conversando com os jogadores do Ceará que vão deixando o gramado do Castelão depois desse último jogo, a última apresentação oficial do Alvinegro em solo cearense, já que na última rodada, na 38ª rodada, o Vovô estará jogando lá no Rio de Janeiro, enfrentando o Vasco da Gama, ainda em local, podemos dizer, né, definido pela CBF, que será em São Januário. Mas o Vasco vai tentar mudar o jogo pro Maracanã, alegando falta de segurança para essa última partida que se tornou o jogo da vida do Vasco atualmente, porque o Vasco vai precisar vencer o Ceará para retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Será um jogo dramático. Rodrigo Cavalcante. Os jogadores do Ceará ainda ali no centro do gramado, passando alguns, o Bio ali parado, os jogadores do Ceará saindo de forma bem lenta, todos aqui aguardando as saídas dos jogadores do Ceará. Vamos ouvir aqui a palavra do jogador Leandro Vilela, atacante da equipe do Paraná. Vamos ouvir o jogador Leandro Vilela. Começa a pensar depois que acaba o brasileiro, mas a gente tem contrato até maio e esperamos fazer um belo final de campeonato e um início de Paranaense brilhante. Aí a palavra do Vilela falando sobre esse resultado positivo e sobre o futuro, né? A equipe do Paraná segue na mesma situação do Ceará, ainda sem situação definida. Vamos ouvir aqui o goleiro Marcos, da equipe do Paraná. Tomando anti-inflamatório, né? Mas como vai chegando nessa reta final, a dor foi aumentando bastante ontem, quando a gente fez um rachão para, né, o preparativo para o jogo de hoje. Eu acabei pisando num buraco lá no campo onde nós treinamos, doeu ainda mais, né? Eu tomei o anti-inflamatório para ir para o jogo hoje, aguentei o primeiro tempo, né? Mas no segundo tempo realmente estava complicado, né? E então achei melhor, né, realmente sair para não agravar ainda mais e dar os parabéns ao Hugo, que não é fácil entrar num jogo como esse, né? Mas é um menino que tem uma personalidade muito grande, entrou e deu conta do recado. Tem a palavra do goleiro Marcos. Por aqui chegando o atacante Bill. Tentar ajudar o Ceará a subir a primeira divisão. Saindo por aqui o Bill, jogadores do Ceará saindo, sem querer muito papo. Vamos ouvir a palavra do zagueiro Everton Páscoa. A obrigação nossa era a vitória. Páscoa, não era o... Fica mesmo no Ceará, ainda falta resolver alguma coisa. Eu não tenho nem ideia do meu futuro, sinceramente. Não faço nem noção de onde eu permaneço em 2017. Gosto muito da cidade, gosto muito do clube e creio eu que estou fazendo um bom trabalho no meu análise. E tenho muito a dar ainda, tenho muito a evoluir e vou me preparar bastante nas férias. E se eu ficar aqui em 2017, vocês podem ter certeza que vocês vão ter um Everton Páscoa muito melhor. Um Everton Páscoa que a torcida pode cobrar bastante. E eu vou fazer de tudo ali para ser um dos pilares ali do time. Aí a palavra do zagueiro Everton Páscoa falando na sua possível permanência. Vamos tentar ouvir a palavra aqui agora sim do atacante Bill. Tirar essa vaga do Vasco, Nós vamos pra lá com a intenção disso mesmo. Já que estragaram a nossa, se der pra estragar uma festa de outros, a gente vai estragar. Tá aí a palavra do Bill falando sobre esse jogo decisivo do próximo sábado contra a equipe do Vasco. Jogadores do Ceará saindo por aqui, tem o Valdo, tem também os jogadores da equipe do Ceará saindo, o Marcos, goleiro da equipe do Paraná, ainda tá por aqui. Vamos tentar ouvir a palavra do zagueiro Valdo, zagueiro que voltou a atuar no Ceará depois de um bom tempo, ele que vinha amargando o banco de reservas pro Charles saiu, foi pro Japão, hoje ele
retornou no sistema defensivo da equipe alvinegra. Vamos tentar ouvir a palavra do Valdo, ele que segue conversando com alguns amigos lá do Paraná. O Valdo, que foi um jogador que tem contrato até 2019. É mais um jogador que tem a situação ainda como uma incógnita. Ninguém sabe ainda se vai, se fica, como é que vai ser a situação do Valdo. O Valdo que veio da equipe do Confiança, fez um bom início de campeonato e aí deu continuidade, mas foi barrado pelo Charles no sistema defensivo. E aí, agora amargou o banco. O Valdo por aqui saindo. Vamos agora ouvir a palavra do zagueiro do vovô. Você era titular no time na primeira rodada. O Ceará foi vice-líder da competição. De repente, Valdo, você saiu do time, não voltou mais. O que é que aconteceu? O que é que você pensa em relação a isso, Valdo? Cara, a gente trabalha, o professor Sérgio tem várias alternativas. Eu tive a oportunidade de jogar e quando eu saí eu procurei trabalhar o máximo, e o Charles e o Páscoa vinham muito bem, e agora apareceu a oportunidade novamente, mesmo que a gente não tinha possibilidade mais de classificação, mas eu sempre trabalhei com objetivos e com metas. Toda vez que eu saí de casa, eu saí com o objetivo de, quando chegar no clube, vestir a camisa do Ceará, trabalhar e fazer o meu melhor. Então, hoje eu procurei mostrar novamente o meu trabalho. Não saímos com a vitória, mas o que valeu foi o empenho de toda a equipe. O seu contrato com o Ceará é longo, ainda até 2019, né? Ele segue, surgiu alguma coisa pra você? Não, até agora não apareceu nada. Muita gente falou que depois que eu renovei meu contrato eu relaxei. E quem estava no meu dia a dia, nos treinos, todo o grupo, toda a comissão viu que não aconteceu isso. Eu sempre procurei trabalhar. Eu saí porque é coisa do futebol. O professor Sérgio escolheu o Charles e o Páscoa para jogar, e eu tive que aceitar para ele botar os dois para jogar, e eu procurei trabalhar sempre com a cabeça erguida, e agora apareceu a oportunidade novamente. Tá aí a palavra do zagueiro Valdo, falando sobre esse retorno dele, ele que volta após longo período no banco de reservas. Fim de papo aqui na beira do gramado do Castelão. Vamos aguardar as coletivas, quem deve falar daqui da equipe do Ceará. Muito bem, é o lance final aqui, 91,3, nessa night gostosa de sábado, né? Você já tá indo aí pra aquele rolezinho, você já tá, hein? Então, escute aqui o lance final para saber as últimas informações do seu clube de coração, no caso o Vozão, né? Que empatou agora há pouco com o Paraná Clube na 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E também opinião, já com JP Quintela, o camisa 10 da galera, e também o cara que leu o jogo com a torcida, o Regis Melo, analisando um Ceará, um Paraná Clube, resultado finalizado, o Vozão, o Alvinegro de Porangabuçu, marcando mais um ponto na Série B do Campeonato Brasileiro e chegando a 54 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro muito pouco, né? Eu, pelo menos considero, né? Esperava 2 vitórias do Ceará nesses 2 últimos jogos em casa, contra Vila Nova e contra Paraná Clube, e acabou não vindo. O Ceará é 9º colocado com 54 pontos, atrás ainda do Luverdense, que chegou a 55 pontos, vencendo o Goiás no último jogo seu realizado em casa, pela 37ª rodada. O Luverdense que fez para ele o que tem feito para ele de bom tem sido jogar em casa, né? Que se mantém na Série B por conta dos jogos lá em Lucas do Rio Verde, no estádio Passo da Zema. Já a opinião aqui em 91,3 com Regis Melo e também com JP Quintela, JP Quintela, o camisa 10 da galera, e o Regis Melo é o cara que leu o jogo com a torcida. Saia do aluguel, Casas Novas em Horizonte, sem entrada, e a primeira prestação você paga já morando. Casas prontas para morar, localizadas próximo ao centro de Horizonte, financiadas pela Caixa Econômica, com subsídio do programa Minha Casa Minha Vida. Garanta a melhor negociação. Garantimos um desconto também pela construtora. 3336-0033. Colégio Ateneu. Tem promoção pra você pra 2017, hein? Vai fazer sua matrícula. Se informe pelo telefone 3489-7467. Carneiro e Companhia. Gustavo Sampaio, 525, por trás da Secretaria de Segurança. Espetacular self-service sem peso. Mais de 40 opções, somente R$13. Limpimax Serviços. Especializada em mão de obra, serviços gerais, porteiros, recepcionistas e muito mais. Jaime Benévolo, 911-3023-7938. Limpimax
excelência em serviços para a sua empresa. Ô Regis Melo, o cara que lê o jogo com a torcida, a gente vai começar a falar agora do jogo, mas antes, né, da minha decepção. Os 2 últimos jogos do Ceará, ele não conseguiu vencer, né? Jogando diante da sua torcida. Tá certo, perdeu aquele do Vila Nova e ceifou as chances de classificar para a Série A. Mas pelo menos poderia ter se despedido com uma vitória hoje contra o Paraná Clube. Não veio. Concordo plenamente com você, Adriano. Teve aquele incidente da questão da falta do descanso contra o Vila Nova, e isso acabou que no segundo tempo influenciou um pouco aquele resultado, mas na partida de hoje nós não tivemos nenhum problema além do próprio time do Ceará, né? Tropeçou, digamos assim, nas suas deficiências, nas suas limitações, também na falta de uma motivação maior, digamos assim. Houve luta, Richardson dividiu bola, né? Os jogadores tentaram realmente, mas não sei se tentaram com aquele ímpeto que tentariam se houvesse ainda uma possibilidade de acesso, por exemplo. Primeiro que a torcida também teria ido, seria um outro contexto, seria uma outra história. Mas Ceará se despede aí com um empate, não é nem de longe o que a torcida gostaria, nem desejava, e nem nós que trabalhamos cobrindo também o Ceará, comentando os seus jogos, esperávamos essas 2 vitórias, porque para você sair de um modo digno e ainda lutar, né, não teria mais chance, mas ainda sairia com dignidade, digamos assim. A gente agora pensa, né, o Ceará pensa na temporada 2017, vamos ver o que vai reservar pra gente. Eu confesso que estou um tanto pessimista. Já não tem Copa do Nordeste, somente Campeonato Cearense no primeiro semestre e Copa do Brasil, que ninguém sabe como vão ser as 2 primeiras fases, se o Ceará vai jogar em casa ou fora de casa, enfim. Eu acho que é um início de temporada de muitas interrogações, e lá para dezembro, janeiro, a gente vai ter essas confirmações. No entanto, antes tem um jogão, eu prevejo isso pelo menos, Vasco e Ceará. Talvez a torcida do Ceará se remotive para esse jogo apenas porque, quem diria, né? O Ceará pode decretar a não subida do Vasco da Gama, e todos os times da Série B queriam jogar contra o Vasco e vencer. Foi assim. Eu vou colocar fogo aí na história aí, olha só, né? Tem negócio da rivalidade aqui, né? De repente o Vasco vai subir em cima do Ceará. Isso é motivação também para a torcida torcer pro Ceará ganhar. É verdade. Então, eu acredito que nesse último jogo haverá sim um certo apelo, apesar de não haver chances para o Ceará de acesso, mas é um jogo que tem muito atrativo, na minha opinião. É isso então, né? Vasco e Ceará, na última rodada, 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Será sábado que vem às 4:30 da tarde, horário nosso aqui. Agora o Vasco tá tentando aí mexer os pauzinhos para mudar, como eu falei agora há pouco, o jogo para ser em São Januário, mas o Vasco, inclusive os 10 dias de prazo para mudança do local do jogo já foi expirado. Mas o Vasco vai alegar na semana falta de segurança em São Januário para jogar no Maracanã. O Vasco quer jogar no Maracanã. Adriano, vou aproveitar o seu mote, você está falando sobre esse assunto, eu acho totalmente pertinente, né, para a segurança do espetáculo, dos jogadores, do torcedor do Ceará que eventualmente. O Ceará também não faz muita diferença não, né? Mas, Adriano, pensemos a seguinte situação: se o Ceará empata, se de alguma maneira o Vasco não consegue esse acesso, pode gerar uma violência da torcida do Vasco e indiretamente os jogadores do Ceará estarem em apuros, né? Serem atingidos de alguma maneira. Eu acho pertinente, e se a CBF usar o bom senso, vai transferir esse jogo para o Maracanã. Nós já tivemos um incidente lamentável no ano de 2000, pela Copa João Avelange, uma superlotação lá em São Januário. Claro que não foi por confusão, foi uma superlotação, era final de campeonato brasileiro, final da Copa João Avelange daquele ano, Vasco e São Caetano. Então eu acho que tem que tomar esse cuidado sim. A torcida do Vasco, mesmo que seja para pressionar, vai se fazer presente, né? Pode ser o retorno. Agora teve uma briga, se eu não me engano, da torcida do Vasco lá em Joinville, né? Que o Vasco foi rebaixado para a Série B. Um jogo lá em Joinville. Foi contra o Atlético Paranaense, mas foi na Arena Joinville o jogo. Perfeitamente, já houve essa confusão. Acidente sério, né? Seríssimo. O Vasco foi punido, perdeu o patrocínio da Nissan naquela época. Então, assim, eu acho que é pertinente esse pedido da diretoria do Vasco, até para integridade de todo o espetáculo dos jogadores, de quem vai participar da partida. Ô, JP Quintela, o camisa 10 da galera, o cara que deu o jogo com a torcida falou agora há pouco. Agora é o camisa 10 da galera, JP Quintela. Ceará merecia o melhor resultado hoje contra o Paraná?
esperávamos que o futebol cearense fizesse um pouco melhor do que o que fez, né? Agora, dizer que merecia, eu penso que não, viu, Adriano? Eu acho que o jogo foi justo, foi igual aquilo que nós falávamos durante a transmissão. O Ceará teve mais volume de jogo, o Ceará dominou mais a bola, enfim, mas não chegou de fato, não foi mais ofensivo do que o Paraná. Se você for analisar os chutes a gols com perigos, foram poucos dos dois lados. Então eu penso que o mais justo seria de fato esse placar de 1-1. Infelizmente o Ceará mais uma vez demonstra, né, que a sua incompetência. Aliás, eu digo até que essa atuação do Ceará de hoje reflete exatamente o que foi a equipe na Série B em 2016. Ou seja, pouca responsabilidade defensiva, pouca criação no sistema ofensivo, poucas opções, poucas situações onde o treinador consegue se desvencilhar de um esquema tático do adversário. O Ceará realmente não fez por onde merecer uma vitória hoje, assim como não fez por merecer um acesso à Série A para 2017, principalmente por conta da segunda fase. Na primeira fase, foi um pouco ilusório aquela vice-liderança, né? Ele estava em segundo lugar, atrás apenas do Vasco, mas como até você mesmo disse, Adriano, em alguns programas, o Ceará nunca jogou para encher os olhos assim. Pelo contrário, achou até algumas vitórias, por exemplo, como contra o CRB. Tá? O Ceará achou aquela vitória e outros jogos também. O Ceará não fez por merecer esse acesso, e também no jogo de hoje o mais justo de fato seria 1-1. Repito, a atuação de hoje reflete exatamente o que foi a equipe no ano de 2016 na Série B. Muito bem, você acompanha aqui o lance final nos 91,3, é o trabalho da equipe Bola na Rede, o trabalho mais FM do seu rádio. Colégio Cícero Nogueira, há 38 anos, educando gerações com valores, do infantil ao ensino médio, o primeiro da região com sistema de tempo integral. 3228-4107, são 8h41. Você tá saindo de casa agora pra curtir aquela night, então vai que vai, irmão, curta bem aí o final de semana, tá só começando a noite. Tem o domingão aí também, a domingueira, pra você curtir muito, mas vai com calma, hein? Segunda-feira, a semana de trabalho, então vai com calma, curte aí na medida certa. Autopeças Colares, está com uma promoção legal, bateria Zeta 60 amperes, R$245, em 4 parcelas no cartão, 3290-1277. Primos Motopeças tem mais de 10 mil itens em peças para motos e pneus no atacado. Rua Campina Verde 700 Jari, Maracanaú, perto do final da Osório de Paiva, chegando no 4º anel viário. JC Construções, linha Massaranduba 13,90. Caibro Massaranduba 2,90. Ripa Massaranduba 1,49. Telha Colonial, não tem preço melhor, hein? R$380. 99919-1659. Você fala com o João. É a Série B do Campeonato Brasileiro, guardando aí muitas emoções para a última rodada. Tivemos já mais um acesso hoje com os resultados dos jogos de hoje, dessa 37ª rodada. Quem se deu bem foi o Avaí, que muitos até acreditavam no primeiro turno que o Avaí podia ser rebaixado, porque fez uma campanha muito ruim no primeiro turno, depois mudou o técnico, o que é uma mudança de técnico às vezes no clube de futebol. O Avaí contratou o Claudinei Oliveira, que estava no Paraná Clube, onde não deu certo também. O Paraná só conseguiu se livrar do rebaixamento na rodada passada com o Roberto Fernandes. O Paraná está com o 4º técnico nessa Série B do Campeonato Brasileiro. E não deu certo o Claudinei, mas deu certo no Avaí. O Avaí hoje comemorou o acesso ao vencer o Londrina por 1-0 lá no Estádio do Café, chegando a 65 pontos. Avaí Náutico, mais o Avaí do que o Náutico, né? O Náutico também foi uma equipe que conseguiu uma recuperação ao trocar de treinador, com o Givanildo Oliveira assumindo o posto que foi do Alexandre Galo, e o Givanildo conseguiu colocar o Náutico na briga para a Série A até a última rodada. O Náutico estará brigando com o Vasco da Gama diretamente pela última vaga na Série A do Campeonato Brasileiro. O Náutico, que joga em casa, não sei se diria que é uma situação confortável, pois enfrenta o Oeste na última rodada. O Oeste, que há 15 rodadas não vence na Série B do Campeonato Brasileiro, está com a corda no pescoço, 16ª colocação, com 38 pontos. O Náutico tem 60 pontos, é o 5º colocado, 2 pontos atrás do Vasco da Gama, que é o 4º colocado. Agora o Náutico, a missão
o Regis, é vencer o Oeste, mas o Oeste, apesar de 15 jogos sem vencer, empata muito. Adriano, é um time competitivo, apesar de não conquistar as vitórias, mas conseguiu muitos, e muitos mesmo, empates, e pode aí aprontar pra cima do Náutico, né? Agora, curioso dessa partida é o treinador Fernando Diniz, vice-campeão paulista, fazendo um campeonato, fazendo seu time jogar um futebol, né, bem vistoso, e vem para uma Série B com uma expectativa, né, em cima do seu trabalho, e pode terminar com um rebaixamento. Futebol, ele às vezes é difícil da gente explicar. Às vezes a mesma atitude, a mesma medida não dá certo em um clube, dá certo em outro. Por exemplo, alguns falam o Ceará deveria ter trocado de treinador, mas isso não garantiria que fosse conseguir os seus objetivos. Em 2014 houve essa troca e não melhorou em nada. O Internacional trocou também, só piorou a situação. O Paraná também trocou, conseguiu se livrar da zona de rebaixamento há pouco, né? 4 treinadores, né, Paraná? 4 em uma Série B, é muita coisa. Agora temos exemplos que deram certo, o Avaí, o Náutico. Agora é uma coisa que não dá pra garantir. O futebol é muito complexo, ele merece um estudo, e você fala muito isso, Adriano, e eu concordo, ninguém faz futebol sozinho. Pra dar certo é uma série de fatores que tem todos que, conjuntamente, darem certo. Olha, a gente manda alô aqui para Rogério Vasconcelos, que tá conosco aqui no facebook.com/Bola na Rede. Tem o Jonatas Feitosa, o Anderson da Toque, Demir Lima também tá aqui dando aquela fortalecida bacana, aquela moral esperta aqui no facebook.com/Bola na Rede. Colégio Cícero Nogueira, há 38 anos educando gerações com valores do infantil ao ensino médio, o primeiro da região com sistema de tempo integral. 3228-4107. Não abandone seu extintor, ele pode salvar o seu veículo e a sua vida. Então, presta atenção, o assunto é sério. Extintor Pó ABC apenas R$ 49,90. Obrigatório para transporte passageiros ou cargas. Becrel, equipamentos contra incêndio. Clínica Oral Classic, prótese, estética, implante e aparelhos ortodônticos. Avenida Boulevard 1, número 98, São Cristóvão, 3269-3676. Teremos briga também na última rodada contra o rebaixamento, e tem já 3 equipes rebaixadas para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então vejamos, Sampaio Correia perdeu mais uma, perdeu em casa pro Atlético Goianiense. O Atlético chegou a 73 pontos e o Sampaio amarga a lanterna da competição com 27 pontos ganhos até aqui. Outra equipe que já foi pro saco já uma rodada antes foi o Tupi. O Tupi, que foi goleado pelo Náutico por 4-1, jogando em Juiz de Fora. E o Bragantino, outra equipe também degolada hoje de forma oficial, já está na zona do catiço. O Bragantino com 32 pontos perdeu do Bahia por 3-2 na Arena Fonte Nova e está também rebaixado. Aí tem a última vaga, que está entre Joinville ou Oeste. O Oeste que joga contra o time do Náutico na última rodada. O time do Joinville, a gente daqui a pouco confirma com quem o Joinville vai jogar, mas o Náutico enfrenta o Oeste na Arena de Pernambuco e o Joinville tem uma situação de jogar em casa, joga contra o Vila Nova, com a equipe que também já se livrou do rebaixamento. JP Quintela, o cara que leu o jogo, o cara, eu quero trocar tudo, né? É o camisa 10 da galera, vai responder daqui a pouco quem ele acha que vai ficar com essa última vaga aí da zona do catiço, que ninguém quer. Vamos com o Rodrigo Cavalcante. Por aqui chegando o técnico Sérgio Soares, vamos ouvir a palavra do treinador alvinegro, ele que fez seu último jogo comandando o Ceará aqui no Estádio Castelão, já que o Ceará ainda terá o último jogo contra o Vasco lá no Rio de Janeiro. Força massa. É isso que nós vamos procurar fazer, o que a gente vem fazendo dentro de todo o campeonato, chegar na última rodada, né? Você participar de um jogo tão importante como esse que a gente vai ter, a semana já se começa com uma motivação muito maior. Aliás, acho que nem você, nem ninguém esperaria que esse jogo chegasse nessa situação com o Vasco, né, Sérgio? Quando a gente disse que a Série B era muito equilibrada, né, muitos davam risada dizendo que o Vasco já tinha uma vaga e o resto era tudo japonês, né? Mas aí a prova disso que não é isso, né? É um equilíbrio dentro da competição, sim, né? O Vasco, por mais que teve aí um declínio técnico, como aconteceu conosco, né, da virada do turno, o Vasco teve agora nesse final, por isso está tendo dificuldade de ter conseguido o acesso. Chegamos num jogo importante na última rodada e a gente tem a possibilidade de participar,
Então vamos participar com dignidade, né? Fazer um bom jogo, né? Assim como o Vila fez conosco aqui, a gente vai procurar fazer lá no Rio. Existe esse negócio de mala preta, mala branca. Fala a história dessa. Um jogo desse aí, você ficar calejado no futebol, existe isso, Sérgio? Mala branca. Olha só, eu tô há muito tempo na bola, né? Eu me apego simplesmente ao fato do clube dar uma recompensa, um bônus financeiro, né? Porque quem pega branca, pega preta, né? Então é melhor, se tivesse que ter alguma coisa que seria do próprio Ceará, a gente vai lá para jogar e fazer a nossa parte. Ou seja, traduzindo em miúdos, longe de você essa história dessa. Não, com certeza, né? O jogo em si, ele já traz uma motivação, né? Deve ser o principal jogo da rodada, deve ter né, todo mundo voltado para essa partida, porque vai ser sábado. Então tá todo mundo pronto lá para vender seu peixe, né? Não há necessidade disso. Hoje, analisa aí pra gente aí, Sérgio. Tá, um primeiro tempo muito abaixo, né? Um primeiro tempo tecnicamente muito ruim, né? De ambas as equipes, né? Sem aquele desejo de querer buscar o gol, né? Tanto do Paraná quanto nós ficamos um pouco mais com essa bola, né? Mas o Paraná em momento algum, né? Queria jogar, sempre jogou atrás, fechado, né? No segundo tempo melhorou um pouquinho a nossa movimentação. A gente, com certeza, foi um jogo tecnicamente muito ruim. Foi uma despedida que você não queria diante da torcida? Nós queríamos um resultado melhor na vitória, que seria importante, né? Pra gente se despedir do nosso torcedor com um resultado positivo, né? Mas o time tentou na segunda etapa, né? A gente tá fazendo aí do Bill artilheiro do Brasil, né? Isso é um ponto importante também, que a minha segunda passagem aqui no Ceará, o Magno foi artilheiro da Série B, né? E agora o Bill tá sendo artilheiro da Série B, né? Isso mostra realmente, né, que nós somos uma equipe que trabalha muito ofensivo. Hoje, lá na rádio, você trabalhou quase igual um narrador, porque o microfone estava fácil de lhe ouvir, e a gente notou bastante sua irritação com o time não buscando a intensidade que você tanto fala. No segundo tempo deu para notar que isso foi uma coisa mais evidente. O Ceará buscou mais o gol. O que você falou para os jogadores no intervalo? Nós ajeitamos o posicionamento também, né? E disse que a gente precisava jogar um pouco mais, ter um pouco mais de intensidade para a gente poder alcançar um resultado, né? Nós tivemos uma semana onde a semana foi meia devagar, né? E aí entendo também que se nós tivéssemos pressionado muito o Paraná no primeiro tempo, ia faltar no segundo, então a gente teria que dar essa dosada para suportar o jogo inteiro. E aí no segundo tempo a gente procurou, né, movimentar mais, atacar mais o adversário, e foi isso que aconteceu. Desses jogadores da base que você relacionou, você vê futuro nesses atletas? Queria que você passasse o teu visual para o torcedor que está acompanhando aqui a Verdinha. São jogadores de futuro, Sérgio? São jogadores que têm que ser trabalhado bastante ainda, né? A gente, o Sub-20 viajou para uma Copa Nordeste, né? E os meninos não foram relacionados. E nós tínhamos 16 jogadores, né? Aí os meninos estão treinando conosco. Aí entendi que tinha que levar os meninos para eles já começarem a sentir o que é, né, uma atmosfera de um profissional e trabalhar mais forte. Ainda estão caminhando, são jogadores que bem trabalhado pode dar futuro todos eles. Agora aqui na cidade, meu caro Sérgio Soares, você falou do Campeonato Brasileiro que realmente todo mundo aguardava que o Vasco fosse o campeão e o campeão agora é o Atlético Goianiense, sem ter nenhuma feira, né? O Bahia que tá lutando, o Avaí que já subiu. O campeonato se mostrou muito equilibrado desde o início, né? O Vasco deu uma disparada, né? Enquanto tinha a perna estava inteiro, né? E aí a sua gordura foi acabando, porque tava muito equilibrada a competição. Prova é que nós estamos chegando na última rodada. O Bahia, que remontou toda a sua equipe com todo o aporte financeiro que tem, ainda não consolidou o seu acesso, né? E aí o Vasco também agora está indo para a última rodada para tentar buscar o acesso. Mostra o equilíbrio mesmo de equipes que tem um aporte financeiro muito maior que a nossa. Fim da sua passagem comandando o Ceará em solo cearense, o que deixar de recado para o torcedor? O que você comenta dessa sua segunda passagem pelo Ceará? Eu primeiro, eu digo sempre, já disse a vocês, pedir desculpa pro torcedor por nós não ter alcançado um objetivo que era o desejo de todos. O segundo é agradecer, né, a todos, a torcedor, vocês, né, pelo carinho e respeito que sempre me trataram. Isso para mim não tem preço.
né? Mas assim, para deixar um recado pro torcedor, que o torcedor abrace o Ceará. O torcedor tem uma força enorme, né? Em nenhum momento o torcedor acreditou nessa equipe, o torcedor veio, lotou o Castelão somente no jogo do Vasco, né? O torcedor, ele cobra porque ele sente que precisa se dar mais, mas o torcedor precisa chegar mais. E o torcedor enchendo, abraçando a equipe terá recurso para poder contratar atletas do nível que eles entendem que tem que estar aqui, né? Então precisa-se da presença do torcedor, né? A gente teve dificuldades ao longo da competição porque não tínhamos condições, né, financeiras de contratar A ou B com um nível melhor que o torcedor entendia que era necessário. Então para 17, né, que o torcedor abrace o time que esteja aqui, porque eles têm uma força enorme para fazer o Ceará crescer ainda mais. Você entende que poderia ter sido melhor se o torcedor, como você colocou aí, tivesse vindo para o estádio, que as rendas fossem maiores, o que a diretoria poderia te dar de elenco seria melhor, Sérgio? A presença do torcedor é fundamental em todos os aspectos, né? No aspecto de motivação para levar a fazer disso aqui um caldeirão, para enervar o adversário, isso é importante. E na questão financeira também né? A presença do torcedor se faz necessária. Eu sei da dificuldade que é para você vir para um estádio, questão de ingresso, questão de valores, né? Mas aí há necessidade do torcedor, né, abraçar mais nesse sentido, comparecer para que o clube tenha recurso, e aí que ele cobre, né? Porque é o recurso dele que está fazendo o clube andar, que ele cobre melhores situações, aí sim é louvável a cobrança. Tá aí a palavra do técnico Sérgio Soares, falando com os amigos da 91,3. Sérgio Soares, fim de sua passagem no Ceará, pelo menos comandando a equipe do Ceará em solo cearense. Último jogo alvinegro no próximo sábado, às 4:30 da tarde, contra a equipe do Vasco. Tem a situação ainda indefinida em relação ao jogo ser em São Januário no Maracanã. O importante é que o jogo será no Rio de Janeiro. Jogo complicado para a equipe do Vasco, complicadíssimo também para a equipe do Ceará, porque vai ter toda essa semana aquela conversa de mala branca, mala preta, vai ser mala voando para tudo que é lado, mas a programação do Ceará ainda não saiu para o decorrer dessa semana. Mas tudo indica que a reapresentação seja na próxima segunda-feira. Segunda-feira deve ter essa reapresentação do Ceará para a próxima semana. Nesse domingo é folga. Jogadores do Ceará terão folga nesse domingo e aí vão recomeçar toda a situação. Acaba de chegar a informação aqui no grupo oficial do Ceará, reapresentação marcada para a próxima terça-feira, às 3:30 da tarde, em Carlos de Alencar Pinto. Portanto, o grupo do Ceará ganhando 2 dias de folga. Domingo e segunda-feira, reapresentação marcada para a próxima segunda-feira, Adriano. É isso, valeu então, Rodrigo Cavalcante. Já ele volta na escolha do melhor em campo do craque Bola na Rede. Mas a gente falava com o JP Quintela, camisa 10 da galera, a respeito dessa última vaga. Acreditas quem ficará com ela do rebaixamento, o JP? Joinville ou Oeste? Ok, Tupi já tá garantido, Sampaio garantido, Bragantino também? Também. Então pronto, vamos lá. O Oeste, até corroborando aí com o que o Regis falou, a gente imaginava que o treinador, Fernando Diniz, fizesse algo mais por conta do campeonato paulista que ele esteve à frente do Audax, né? Agora, a gente não pode esquecer também que daquela equipe ele perdeu algumas peças importantes. Por exemplo, o goleiro Sidão, também o Tietê, o meia, né? Volante, meia, atacante, faz várias funções, polivalente, Tietê. Então, com isso, ele perdeu peças importantes e quando chegou para fazer algo pelo Oeste, ele não conseguiu render tudo aquilo que ele havia feito no Campeonato Paulista. Eu penso, honestamente, que o Oeste vai ser rebaixado. O Joinville consegue essa recuperação na reta final e o Oeste será a 4ª equipe rebaixada para a Série C. Valeu, JP Quintela, o camisa 10 da galera. A gente vai já escolher o melhor em campo, hein? O craque Bola na Rede aqui em 91,3. Mandando um alô pra você que está aqui, dando aquela fortalecida bacana aqui na nossa interatividade, hein? Você continua aqui grudado nos 91,3 e a gente passa aqui o alô pra você que está conosco aqui, dando aquela fortalecida bem bacana aqui na nossa interatividade. E alô pra Carlos Gleison, tem Adriano Mota, Deusiane Sampaio, galera aqui conosco no facebook.com/bola na rede. Vem aí a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, guardando muitas emoções para algumas equipes, né? Goiás e Sampaio Correia,
jogo do próximo dia 22, né? Dia 22, terça-feira, teremos Goiás e Sampaio Correia se despedindo aí da Série B do Campeonato Brasileiro, já a 38ª rodada. Esse jogo único, é o único jogo, aliás, nesse dia 22. No dia 25, uma sexta-feira, nós teremos Paraná Clube Tupi se despedindo da Série B. Paysandu e Criciúma também no mesmo dia, sexta-feira, só que do Paraná e Tupi é 6h15, horário nosso, Paysandu e Criciúma, 7h30 da noite. Aí, sábado, a última rodada, aí que decide a vida da galera. Náutico e Oeste, no sábado, dia 26, 4h30 da tarde. CRB e Luverdense, 4h30 da tarde, lá no Rei Pelé. Bragantino e Londrina, às 4h30 da tarde do sábado. Vasco da Gama e Ceará, aí vai pegar fogo, hein? O Vascão tendo que vencer aí de qualquer forma o Ceará. Jogo 4h30 da tarde do próximo sábado. Atlético Goianiense e Bahia decidindo aí a vida do Bahia às 4h30 da tarde. Joinville e Vila Nova, Joinville também brigando aí contra o rebaixamento, 4h30 da tarde. Avaí e Brasil de Pelotas, cumprimento de tabela, fechando aí a 38ª rodada, tá chegando, hein? Próximo sábado termina aí a Série B do Campeonato Brasileiro. E vamos escolher o melhor em campo, hora da escolha do craque Bola na Rede. Ele foi o melhor. Ele fez a diferença no jogo. A partir de agora, os principais membros da equipe Bola na Rede escolhem e votam no craque Bola na Rede do jogo. É isso, a nossa equipe ainda postos no Castelão para escolher o melhor em campo para Ceará e Paraná. O jogo foi 1-1, hein? O último jogo do Ceará em casa não venceu, empatou em 1-1 com Paraná Clube. Bill marcou de pênalti para o Alvinegro, marcando mais um gol. Bill aí, um dos artilheiros, se não o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, chegando a 15 gols, o atacante Bill do Vozão. Vamos então escolher o craque, vamos com JP Quintela, o camisa 10 da galera. Para você, o craque Bola na Rede. Meu amigo, primeiro eu gostei da atitude do treinador quando convoca 4 atletas da base. Se não vejamos Ebert, Rondinelli, Felipe Rosa e Fabrício, 2 meias e 2 atacantes, isso já seria uma vitória para o Ceará. Eu sou um defensor da base, você sabe disso e toda a galera sabe disso, então gostei demais dessa atitude do Sérgio Soares e talvez da diretoria também, para dar uma moral para essa galera jovem que está chegando. Agora, em relação às participações em campo, eu vou destacar principalmente o volante Richardson, que hoje fez uma participação diferente, não do que ele sabe, mas do que ele vinha fazendo. Ele vinha fazendo como um primeiro volante. Dessa vez ele usou aquela outra faixa de campo, né, um pouco mais à frente, segundo volante, e como a gente falou na transmissão, mais centralizado. Ele é interessante porque ele pode chegar bem ao gol também, como aconteceu no jogo de hoje. E o Richardson fez uma partida muito boa e ajudou demais ao Ceará, tanto na proteção da zaga, das laterais e também no apoio ao ataque. Só tenho uma ressalva, por exemplo, na situação do Thiago Cametá, Adriano. Por que o Thiago Cametá só vem chegar à linha de fundo na reta final da competição? A gente batia demais nessa tecla durante a competição e agora, no jogo de hoje, por exemplo, ele chegou várias vezes na linha de fundo. E isso ajudou o Ceará em alguns momentos, porque o Ceará não tinha muita criação, mas quando o Thiago Cametá chegava na linha de fundo, ele cruzava e criava alguma coisa para o Ceará. Agora, craque Bola na Rede, na partida de hoje, na minha opinião, Richardson, volante do Ceará. Valeu, JB Quintelo, camisa 10 da galera. Até a próxima, irmão. Bom final de semana, hein? Valeu, meu brother, bom final de semana. Queria deixar só registrado aqui a participação e audiência de Gleison Menezes, Francisco Anderson CSC, Marileide Monteiro e o grande radialista Bezerra da Silva. Boa noite e agora um rodíziozinho de pizza, meu brother. É isso, só quem pode, né? Vai que vai. Bom, agora vamos o cara que leu o jogo com a torcida, Regis Melo, escolhendo o melhor em campo, o craque Bola na Rede, para Ceará e Paraná, 1-1. Bem, meu caro Adriano, algumas
participações destacáveis, né, no Ceará. Hoje, por exemplo, eu gostei muito da dupla de zaga, Valdo e Everton Páscoa não comprometeram. O Felipe Menezes tentando alguns passes, mas sentindo a parte física, errando um pouco. O Rafael Costa se movimentando bem, o Richardson se apresentando, ora na ponta, ora no meio. O Bill fez o gol, Rafael Costa tentando, o Wesley, né, sempre muito voluntarioso, errando alguns passos, mas colocou a bola no travessão, sempre muito participativo. Agora, dentre eles não houve um destaque grande, mas como temos de escolher o craque, eu vou eleger na partida de hoje o Thiago Cametá. Como falou aí o JP Quintela, ele hoje foi bem mais participativo para uma coisa que muita gente pedia, né, que era a sua ida até a linha de fundo. Eu acho um detalhe não tão relevante assim, principalmente proporcional às críticas que ele recebia por parte da torcida. Agora, eu acho o Thiago Cametá sempre um lateral na parte ofensiva muito bom. E hoje a válvula de escape do Ceará foi essa, não na ausência do Lelê. Se utilizou muito do lado direito. O gol, aliás, o lance que originou o pênalti saiu dali, né, em uma grande jogada ali pela direita. Então o craque bola na rede, na minha opinião hoje, é ele, Thiago Cametá. Valeu, Regis Melo, o cara que leu o jogo com a torcida. Bom final de semana. Valeu, Adriano, bom final de semana. Um abraço a todos que trabalharam em mais uma transmissão Bola na Rede. Até mais. Valeu, então. Futebol Bola na Rede agora, escolhendo o craque Bola na Rede, passando para o cara do campo de jogo, Rodrigo Cavalcante, escolhendo o craque Bola na Rede. Craque Bola na Rede, Adriano, voto no Bill, pela importância tática que ele vem tendo dentro dos jogos e por ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B. Voto Bill como craque Bola na Rede. Valeu então, Rodrigão. Bom final de semana pra você, irmão. Valeu, abraço, Adriano, e até segunda-feira no Faixa Nobre do Esporte, trazendo as informações e as novidades que tivemos no Ceará, que teremos no Ceará no decorrer desse final de semana. Tamo junto então, valeu, garoto esperto, vai curtir aí o final de semana. Rodrigão escolhendo aí Bill, o artilheiro do campeonato, como craque Bola na Rede, né? Eu vou também escolher o Bill, porque é o artilheiro do campeonato, marcou aí o seu golzinho de pênalti, mas vale também. Então vou dar essa força pro Bill, artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro. Pelo menos o Ceará tem isso, né? Tem o artilheiro da Série B, vai servir de consolo, mas o Bill é artilheiro isolado da Série B do Campeonato Brasileiro. Pedro Alan Hanover, grande trabalho, brother, aí na cabine do Castelão, da Arena Castelão, fazendo trabalho de externa pra gente, ao lado do grande Adailton. E você que ficou grudado aqui nos 91,3, Javan Rosa, o DJ, trabalhou comigo aqui no prédio aqui da Torre Quixadá, onde fica a 91,3. Você, né, a gente deseja um excelente final de semana pra você. Curta bem essa noite de sábado, vai com calma, tem domingo aí pra curtir muito também, descanso pra você que tá trabalhando, bom trabalho pra você também, hein? Tamo junto aí nessa. A gente também adora fazer o nosso trabalho e espero que você também goste de fazer o seu, né? Sempre bom trabalhar, também curtir, a gente curte na hora que dá e na hora do trabalho a gente leva a sério. Mas hoje é sábado, né? E a maioria da galera tá mesmo curtindo aí a night e vamos que vamos juntos também curtir essa noite de sábado. 91